Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Espero que esteja bem, espero que esteja aproveitando aqui esses momentos, essas aulas para seguir com seus estudos, ainda que de forma remota, ainda que de uma forma diferente do que a gente está habituado, né? Pois bem, pessoal, dando sequência à temática solos, hoje nós vamos tratar sobre degradação de solos. Lembre-se que na aula passada, no vídeo anterior, nós tratamos sobre a formação do solo, o processo de pedogenia, né? Hoje nós avançamos sobre essa temática, tentando entender a relação entre degradação e as ações humanas, principalmente, né? Lembrem-se, degradação, impacto ambiental, desequilíbrio ecológico, tudo isso deriva da ação humana sobre um determinado recurso natural, um determinado ecossistema, tá? Dessa forma, quando a gente pensa o caso dos solos, é muito comum que as pessoas associem diretamente à erosão, por exemplo. E sim, de fato, a erosão é um problema sério, mas lembre-se que a erosão é, na verdade, um fenômeno natural. O grave problema que nos preocupa é o agravamento, é a aceleração, a intensificação dos processos erosivos, estes sim associados à ação humana, especialmente em áreas agricultáveis, né? Outros podem estar já lembrando aí da desertificação, né? Ou a contaminação por metais pesados, a degradação biológica, a salinização, enfim. O solo pode ter aí das suas características, tanto físicas quanto químicas ou biológicas, alteradas pela ação humana, e é nisso que a gente pensa, é nisso que a gente trata quando na verdade estamos tratando sobre a degradação dos solos, tá? Lembre-se, infelizmente as condições do solo, mundialmente falando, não são das melhores. Segundo a FAO, né, a Fundação das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, trata-se de algo perto de 1/3 já dos solos agricultáveis no mundo, já com algum grau de degradação, tá? Outras entidades internacionalmente reconhecidas chegam a falar de mais da metade dos solos agrícolas já degradados, com algum nível de degradação, alguma forma de degradação, que pode ser tanto essas tradicionalmente pensadas por nós, quando a gente pensa no vassourocamento, quando a gente pensa em problemas ambientais visualmente perceptíveis, né? Mas também pode envolver a degradação biológica, a degradação química, a contaminação de metais pesados. Em outras palavras, o solo está ali, você vê o solo, mas o solo está em condições químicas, biológicas, né? Alteradas e, portanto, inadequadas para cumprir as suas funções ecológicas e também ser usado como fonte de produção, né? É triste lamentar isso, mas é bom lembrar também que a degradação do solo ela ocorre muito por falta da tecnologia aplicada ao seu manejo. E quando eu falo de tecnologia, eu falo tanto de máquinas modernas como técnicas, práticas, corriqueiras que podem colaborar para isso. A adoção de técnicas inadequadas, a superexploração, o sobrepastoreio, tudo isso colabora para degradar o solo. Então, se eu penso na tecnologia, eu penso na tecnologia tanto quanto as máquinas modernas, o insumo químico, mas penso também no adequado manejo do solo, que muitas vezes acaba sendo limitado. E, portanto, especialmente os agricultores mais pobres, né, as pessoas com os médios e pequenos proprietários, muitas vezes limitados no acesso às tecnologias mais inovadoras, acabam sendo vítimas também desse processo, né? O que pode levar a quadros de insegurança alimentar, a restrição de acesso a alimentos, do encarecimento desse produto, não só o próprio, né, produtor, como também o mercado como um todo. Então, é algo a se pensar com muita cautela. Lembre-se que o solo é um recurso natural não renovável, a escala de formação dele supera em muito a escala de tempo humano, é da ordem de tempo geológico, tempo profundo, e portanto precisamos, né, equacionar melhor essa situação entre demanda, necessidade de uso e conservação desse recurso natural. Pois bem, quando tratamos sobre a degradação, vamos aqui com base nas questões, como você já está habituado, né, já está habituado a ver, como fazemos aqui comumente, né, com algumas questões como orientação para as nossas falas aqui. Vejam, vamos começar com essa questão aqui da Unicamp. Ó. A questão da Unicamp tem um texto um pouco, né, longo, um enunciado longo, mas vamos junto aqui que rapidamente a gente supera. Ó. A erosão dos solos é um fenômeno natural e acontece em áreas onde existe certa declividade. Bom, a erosão é natural e ocorre em qualquer lugar. Ela é mais intensa onde as áreas são mais íngremes, onde elas apresentam algum grau de declividade, isso tende a ser maior, né? A erosão pode ser executada tanto pela água quanto pelo vento, né? A água nas suas diferentes formas, inclusive, tá? Você vai pensar na água do rio, na água da chuva, tá? Na geleira, tudo bem? Na água do mar, né? Tudo isso causa erosão, tá? Mas aqui normalmente pensando em solo, a gente relaciona com a água da chuva, né? Que é um dos principais agentes erosivos aí na superfície dos solos, tá? O delta do rio Nilo, por exemplo, é historicamente conhecido pela deposição de sedimentos férteis que provém da erosão dos solos da Etiópia, ou seja, alguns lugares na erosão e a deposição de sedimentos contribuem para a manutenção da fertilidade natural dos solos. Ele está descrevendo para você o comportamento
da água fluvial, né? O processo erosivo fluvial, onde no alto curso, planaltos da Etiópia, região próxima também a Uganda, Burundi, né? O Sudão do Sul, tá? São as áreas associadas ao médio e alto curso do Rio Nilo, onde você tem uma declividade maior, esse processo é mais intenso, e a partir do momento em que entra no Sudão e no Egito, o Rio Nilo vai perdendo essa declividade na sua calha, na sua bacia, e vai depositando materiais. Quando a gente pensa nesses solos derivados rejuvenescidos pela deposição de materiais fluviais, a gente chama de solos aluvionais, certo? Lembrando que isso é um tipo de solo alóctone, ou seja, um solo exótico, onde os materiais participantes do solo não têm relação direta com a rocha matriz subjacente, certo? Que seria o material parental, a rocha de origem, né? Tudo bem? Bom, seguindo lá, diz o seguinte, ó, durante séculos a fertilidade do Rio Nilo se manteve, mas a construção de barragens para o controle de regime hídrico alterou esse equilíbrio. Bom, por que isso acontece? Porque os sedimentos que outrora fertilizavam as várzeas desse rio, né, e também o seu delta, passam agora a ficar parcialmente retidos nas barragens, onde apenas fragmentos menores, né, os fragmentos em suspensão, conseguem passar pelas barragens nos verdedouros, tá? Nas estruturas que controlam a cheia, né, controlam o volume de água nos reservatórios. Tá? Bom, o enunciado segue dizendo assim, ó, os problemas relacionados à erosão são agravados quando as taxas de perda do solo ultrapassam certos níveis naturais, o que normalmente resulta na falta de práticas conservacionistas. Então veja, o processo de erosão torna-se um problema quando a intromissão humana desequilibra a dinâmica natural da área, especialmente a dinâmica hidrológica das encostas, compactando o solo, inibindo sua infiltração, ao mesmo tempo desmatando e deixando o solo descoberto, praticando as queimadas que acabam resultando em um cenário semelhante. Tudo isso compromete a infiltração da água no solo e intensifica o processo de escoamento superficial. Pensando no escoamento superficial, eu posso ter a lixiviação horizontal, que é quando a água espalhada, de forma espalhada, né, de forma difusa, leva os materiais embora, leva os fragmentos, né, para outras áreas, lavando a superfície do solo, ou ainda eu posso ter o escoamento linear, e aí eu tenho a ravina e posteriormente uma vassoroca, associando aí o escoamento superficial com o subsuperficial, tá certo? Bom, nesse caso, galera, o que a questão espera da gente? Olha só. Letra A. Explique o que são erosão e assoreamento. Bom, erosão, processo natural, desencadeado em 3 etapas, também chamado de denudação, certo? No qual, depois do processo de intemperismo, de soltura dos materiais, de meteorização da estrutura rochosa já presente no solo, esse material friável, esse material particulado, pode ser retirado de um lado e alojado, depositado em outro, tá? Ou seja, 3 etapas: desgaste, que é o intemperismo, soltura, meteorização, o transporte e a sedimentação ou o acúmulo desse material em algum lugar, né? Já o assoreamento pode ser tratado até como uma consequência da erosão. Quando a erosão é muito acentuada, muito intensa, esse volume de materiais particulados, removidos, por exemplo, de vertentes, pode se acumular na calha do rio, podem entulhar a calha do rio, diminuindo assim a vazão ajusante daquele ponto, ou ainda promovendo um alargamento do leito do rio e uma diminuição da profundidade da calha do rio. Então a calha vai ficando mais rasa, certo? Onde a água corre, e o leito tende a se alargar com tudo isso, tá certo? Pois bem, pessoal, só para que a gente possa tornar isso mais didático, olha o texto aí, né? Se você quiser depois dar uma pausa, anotar, fica à vontade, né? A erosão ou denudação é um processo natural dividido em 3 etapas: meteorização ou intemperismo, a soltura das partículas, o transporte, o deslocamento e a sedimentação ou acúmulo, tá? É um processo natural? Sim, o próprio enunciado disse, mas pode ser agravado pela ação humana, lembra disso, tá certo? Este consiste na realocação de materiais particulares, sedimentos, né, sobre a crosta e pode ser agravado pelas ações humanas. Tudo bem? É uma possível definição, né, para o processo erosivo. Tá? Ao mesmo tempo, o que seria o assoreamento? O assoreamento consiste no acúmulo de sedimentos nas calhas dos rios, nos canais fluviais, e isso ocorre quando o volume de materiais lançados no canal pela erosão supera a capacidade de transporte do mesmo. Então, se o material está chegando em um volume muito maior do que a capacidade de transporte que o rio apresenta, certamente esse material será acumulado na calha. E esse acúmulo de material na calha produzirá, portanto, um efeito aí de diminuição da profundidade e alargamento do leito. Tá certo? E também, a depender da capacidade de represamento dessa água, pode drasticamente reduzir a vazão, a jusante. Perfeito? Isso é a letra A. Vamos ver a B? Olha o que a B pede pra gente. Em rios, em áreas tropicais, áreas tropicais, bom volume de chuva, certo? Que sinal, né, pode ser tomado como referência
ou que evidencia a ocorrência de erosão. Bem, ele está falando dos rios, né? Então, quando eu penso na água do rio, ela pode ser mais turva ou menos turva. E o que faz a água do rio se tornar turva, pessoal? A quantidade de particulados, de sedimentos que ela transporta. Podem ser sedimentos provenientes do solo, pode ser matéria orgânica, né, derivada aí da biota, mas o fato é que quando eu penso em águas barrentas, isso indica para mim que a taxa de erosibilidade das encostas no entorno daquele rio é bastante acentuada, bastante elevada, o que por sua vez gera para mim essa preocupação com o cenário, com o quadro, né, de conservação das áreas do entorno, tá certo? Pois bem, então uma resposta bacana para isso seria essa, ó. A elevada turbidez da água, em decorrência da grande quantidade de sedimentos nela contidos, acaba me dizendo se essa área está sofrendo com processos de erosão mais intensos ou mais brandos, tá certo? Beleza? Bom, isso foi o Unicamp, né? Vamos ver uma outra questão? Essa agora é da Universidade Federal de Uberlândia, olha lá. Tudo bem? A UFO, pessoal, trouxe para a gente uma questão sobre desertificação. Quando a gente pensa na erosão de encosta, estou pensando na erosão pluvial da água da chuva. Quando eu falo da calha do rio, eu falo da erosão fluvial, né? E ao mesmo tempo, quando eu penso aí essas áreas tropicais, é muito comum se preocupar muito com as questões envolvendo a erosão pluvial, né? Já que o volume de chuva tende a ser mais elevado nessas porções do planeta. No entanto, se isso pode gerar ravinamentos, vossorocamentos, que também no caso dos vossorocas são irreversíveis, são, a depender do estágio, né, de avanço que ela apresenta, não são facilmente revertidos, eu devo lembrá-los que a desertificação também é um problema irreversível. A desertificação é um problema bioquímico no solo. Muitas vezes você não nota nenhum processo erosivo acentuado, mas você percebe que o solo vai perdendo a sua capacidade de sustentar a vida. Vai perdendo o que a gente chama de potencial biológico. Ao perder esse potencial biológico, a vegetação vai ficando mais esparsa, a umidade relativa do ar tende a diminuir, as chuvas tornam-se mais escassas e ao mesmo tempo a amplitude térmica se acentua. Ou seja, eu levo a condições típicas de um deserto. Condições parecidas com o deserto, não é um deserto. Porque o fenômeno que gera desertos é a desertização, fenômeno natural, que independe da vontade humana, tá? Associada a processos de grande envergadura, de grande duração geológica. A desertificação é um impacto ambiental derivado da ação humana predatória, da ação humana desregrada, né? Em ambientes frágeis, em ambientes áridos, semiáridos ou subúmidos, típicas bordas de desertos, por exemplo, o Sahel na África, uma região que sofre muito com esse fenômeno e é classicamente um exemplo citado quando se trata de desertificação. Como o enunciado diz, a desertificação é um problema de ordem global. Estima-se que 41% das terras do planeta, né, sejam áreas áridas, sejam áreas secas. E isso em maior ou menor grau. E isso cria para a gente um risco maior da desertificação quando eu penso na fragilidade desses ecossistemas. Mais de 100 países enfrentam a desertificação. Então, na verdade, é necessário tomar uma série de cuidados com relação a isso. E não por acaso, a ONU estabeleceu o ano de 2006, certo? Como o ano internacional, né, dos desertos e da desertificação, chamando atenção para isso. E veja, não foi a primeira vez que a ONU dedicou um momento específico ou fez algum tipo de alarde em relação ao quadro. Em 1977, a Conferência de Nairobi, no Quênia, tratou também de desertificação, trazendo inclusive uma luz maior, uma clareza maior ao conceito, né? Então nós estamos tratando aí de uma situação na qual um impacto ambiental dessa ordem é muito sério, tendo em vista que ele atinge países das mais diferentes condições socioeconômicas, pensando no interior da África, pensando no semiárido brasileiro, que é uma região que sofre com desertificação, há de se levar em conta aquilo que foi dito há pouco. Muitas vezes a degradação do solo é fruto do manejo inadequado, não por intencionalmente ser mal feito, mas por uma limitação de recursos financeiros para investir em tecnologia ou propriamente limitação de conhecimentos. Então, na verdade, quando eu penso na desertificação, que atinge áreas de mais diferentes regiões do globo, eu posso estar tratando aqui de um dos problemas mais cruéis em termos socioeconômicos, porque, de novo, compromete a produção de alimentos, torna o alimento mais caro, portanto, cria uma condição de insegurança alimentar. E vale destacar, pessoal, que a fome, a insegurança alimentar, a inacessibilidade ao alimento em quantidade, em carga nutricional, em condições adequadas, não é só um problema que degenera as condições de vida, é algo que degenera a dignidade humana. Não por acaso a OMS, a Organização Mundial de Saúde, considera que uma vida saudável
e isso passa muito além de não ter nenhum tipo de doença, de enfermidade no seu corpo neste momento, passa por uma questão psicológica, passa por uma questão de bem-estar de modo mais amplo, passa também por uma alimentação saudável, certo? É fundamental para manter a saúde e para manter, melhor dizendo, a paz no mundo. A fome, a miséria, ela é um fator que promove convulsões sociais. Isso fere não só fisicamente, biologicamente o organismo, como fere a dignidade humana. Então, dentro desse aspecto, a desertificação é um fator, é um processo que nos preocupa, porque ele também rompe com isso. Coloca pessoas em condições de vida muitas vezes precárias, por conta da limitação de acesso ao alimento. Tá? Perda da terra e a marginalização socioeconômica. Tudo bem? Bom, vamos lá? O que essa questão espera da gente, pessoal? Olha só. Primeiro, define esse processo e os 3 problemas causados por ele. Já disse, mas vamos repetir rapidinho. Desertificação é um processo, é um problema ambiental que decorre da perda do potencial biológico do solo a partir das pressões humanas sobre ambientes frágeis, ambientes de clima árido, semiárido ou subúmido. Zonas frágeis que, ao serem submetidas às ações predatórias, sem o devido manejo, o devido cuidado, acabam apresentando essas limitações nutricionais e de hidratação do vegetal, contribuindo assim para a ampliação das variações térmicas, para a dilatação do período da ocorrência do período entre as chuvas, né? Ampliando, portanto, as estiagens, diminuindo a umidade relativa, comprometendo assim o adensamento do vegetal, produzindo vegetais cada vez mais esparsos, né? Um ambiente com vegetais cada vez mais esparsos e criando então condições parecidas com um deserto. Tudo bem? Ao mesmo tempo, quando ele pergunta aí 3 problemas, né, decorrentes desse fenômeno, desse problema ambiental, a gente pode pensar na escassez de alimentos, a gente pode pensar no empobrecimento da população, na insegurança alimentar, né, uma série de derivações desse quadro. Olha só, para textualizar isso, para colocar isso num texto mais claro, o primeiro trecho da questão, pedindo que nós definíssemos, né, desertificação, está assim, trata-se da degradação do solo em ambientes frágeis, primário, semiárido, subúmido, o que resulta na perda do seu potencial biológico e na configuração de condições típicas de desertos. As condições típicas de desertos são aquelas que nós mencionamos há pouco, né? Amplitude térmica mais acentuada, menor ocorrência de chuvas, redução da umidade e, ao mesmo tempo, uma condição, né, de vegetação mais esparsa, uma vegetação cada vez mais difusa, mais espalhada, tá certo? Menos densa. Na outra parte, compromete a produção agropecuária, gera perda de renda e também gera insegurança alimentar, causa a perda da biodiversidade, né? E ao mesmo tempo força o deslocamento de pessoas. Ou seja, a desertificação e qualquer outro problema ambiental sobre os solos, degradação de solos mais severa, pode gerar um cenário assim, tá certo? Lembrando que o solo é um fundamento da existência de vida na Terra, de existência, manutenção e evolução da vida, é um dos meios de produção, né? Um dos recursos naturais mais importantes que nós temos. Não é estranho, não é de se estranhar essa consideração, tá bem? Bom, seguindo, na letra B, cite um exemplo de área susceptível à desertificação no Brasil e explique como esta área é afetada por esse processo. Bom, primeiro, quando a gente fala de desertificação propriamente, existe uma região no país que sofre com ela. É o sertão nordestino, o interior do Nordeste brasileiro, tá? De clima semiárido. Ali nós temos as áreas suscetíveis à desertificação, corresponderiam a um território, né, que abriga cerca de 31 milhões de brasileiros. É uma parcela significativa do território brasileiro, certo? Ao mesmo tempo, a área que sofre com a desertificação é bem menor, algo perto entre 12% e 13% do semiárido, não de todo o território, tá? Do semiárido brasileiro, certo? Então ali você tem alguns núcleos como Jumboé, Seridó, Cabrobó, Irauçuba no Ceará, são cidades, são municípios que já sofrem com núcleos de desertificação em diferentes graus. Pode ser inicial, pode ser moderado ou severo. Então, na verdade, nós temos isso no Nordeste brasileiro, no interior do Nordeste, na região conhecida como Sertão Nordestino, onde o clima semiárido e a prática agrícola e agropecuária por séculos já feita ali, né, acabou, de certa forma, não tendo os devidos cuidados e contribuindo para acelerar esse fenômeno, para degradar a condição biológica do solo. Tá? Professor, mas no sul do Brasil também acontece. Não, lá nós temos um fenômeno parecido, que é chamado arenização. Sudoeste do Rio Grande do Sul, municípios como Alegrete, Quaraí, Manoel Viana, Rosário do Sul, são alguns exemplos de municípios do sudoeste do Rio Grande do Sul que já viveram ou ainda vivem, né, com esse fenômeno de forma significativa. Tá? Também é um problema ambiental grave, também
produz aí o esparçamento da vegetação, também gera aí o empobrecimento do solo, mas na verdade não cria condições semelhantes a um deserto. Estou falando de clima subúmido, estou falando melhor dizendo, de um clima subtropical, onde o volume de chuva é considerável. Então ali naquela região o termo mais adequado é a arenização, desertificação propriamente, interior do sertão nordestino. Tudo bem? Beleza? Bom, só para a gente tornar isso mais óbvio, mais claro para você, olha lá, a região do sertão nordestino, sob o clima semiárido, nessa área as condições ambientais frágeis, submetidas ao manejo inadequado e à supressão da vegetação, vão exaurir o solo e expô-lo, né, a processos erosivos, como por exemplo o eólico, mais intensos, agravando assim a sua degradação. Tá certo? Beleza? Vamos para a última? Mais uma só para a gente fechar? Olha só, outra questão da Unicamp, tá? Um texto um pouco longo, mas vamos lá que a gente vai rompendo devagarzinho. Sob uma perspectiva histórica, a incidência de fogo nas matas remonta a mais de 22 mil anos antes do presente. No final da última glaciação, antes da chegada do homem às Américas, a chamada glaciação de Wisconsin, tá? O clima era seco e frio. Os incêndios só ocorriam por causas naturais, sendo em geral causados por raios. Ao lado da chuva, propiciava-se o manejo natural do material combustível existente. Então, na verdade, você tinha ali um cenário em que os incêndios, né, eram espontâneos, naturais. Tá? Bom, nesse caso, olha só, a sedentarização do homem no território nacional levou à prática da queimada tipo coivara, adotada pelos índios. Posteriormente, com a colonização, adotou-se também a prática das queimadas. Pessoal, vejam, a queimada em si é uma prática inadequada de manejo de solo. Se ela ocorre espontaneamente naquele ambiente, se ela tem condições naturais para acontecer, tudo bem, faz parte da dinâmica ecológica do ecossistema. Mas, a princípio, quando ela é feita como uma prática de manejo, insistentemente, ano após ano, na mesma área, os prejuízos são muito maiores do que as vantagens. Só lembrando rapidamente, a queimada ela destrói a microbiota, ela deixa o solo descoberto, ela retira a matéria orgânica dele, porque essa matéria orgânica será transformada em cinzas, parte dela será volatilizada, outra parte vai ser transformada em cinzas. Essas cinzas também são traiçoeiras, porque elas dão a impressão de que o solo ficou mais fértil logo depois da queimada, porque você vai plantar. E aí vai ter muito nutriente disponibilizado rapidamente, porque eram cinzas, e o vegetal vai crescer vigorosamente. Isso vai te dar a ideia de uma pseudo-fertilidade, uma falsa fertilidade, que vai induzir a ocorrência de mais e mais queimadas. Além disso, você vai queimar as argilas, você vai vitrificar as areias, são todos fenômenos negativos. Então, se feitos com uma certa frequência, sempre sobre a mesma área, o quadro certamente não é dos melhores. Tá? Bom, diante disso, quando a gente pensa a ocorrência da queimada, aqui a questão vai nos direcionar a isso. Ó. Quais as diferenças entre a coivara praticada pelo índio e o processo de queimada adotada pelo colonizador? O colonizador implanta uma queimada comercial. É uma prática de manejo de solo inadequada, mas uma prática de manejo de solo. Ou seja, passa-se com frequência a plantar, colher e queimar. Plantar, colher e queimar. Plantar, colher e queimar. Ou seja, um ciclo vicioso que acumulativamente vai aos poucos degenerar o solo de tal forma que ele vai ficando estéril, vai perdendo as suas propriedades bioquímicas, tá? Se feito esporadicamente, se feito de tempos em tempos, permitindo uma certa regeneração do ambiente, naturalmente falando, é tolerável, não é tão danosa assim. E é o que os índios aplicam na prática da coivara. Dá uma olhada aqui, ó. A coivara, né, ela consiste na abertura de clareiras na mata sem derrubar as espécies arbóreas de maior porte. Então começa por aí. Eu retiro a vegetação de porte médio e pequeno. E aí, ao retirar isso, eu mantenho boa parte das árvores que ocupam a área. Tá? Além disso, aplicado em seguida o fogo. Então você tem a limpeza com a ideia do fogo, né, queimando parte da biomassa, mas preservando outras. Tá? A extensão da coivara era controlada e em seguida do deslocamento para outras áreas para dar a chance da mata voltar a florescer. Então vejam, os povos indígenas, ao praticarem isso, primeiro não desmatavam tudo, né, deixavam os arbóreos de maior porte. Aquele material orgânico queimado vira cinza, cinza rapidamente é mineralizada no solo, disponibilizada na forma de nutrientes, e ao mesmo tempo, quando a gente imagina a área, ela era usada por um certo tempo, quando se percebia a sua exaustão, passava-se a outra área.
deixando aquela área inicialmente usada para agricultura isolada, descansando, né? Onde o ecossistema do entorno, que foi em grande parte preservado, recuperar aquela área no processo de sucessão ecológica secundária, regenerando grande parte das suas propriedades. Depois de algum tempo, 5, 6 anos ou mais ou menos, depende da área, volta-se a outro lugar e então esse rodízio de áreas, né, com essas práticas que não eram cometidas o fogo, né, insistentemente todos os anos, acaba preservando boa parte das características do solo, diminuindo a sua prática. Já a queimada do colonizador não, é uma queimada predatória. Ela é feita ano após ano, planta, colhe, queima, planta, colhe, queima, tá? Beleza? O que vai acumulativamente gerando problemas muito graves, certo? Para a gente encerrar, por último, né? Quais os impactos decorrentes das queimadas sistemáticas aos ecossistemas naturais e ao homem? Bom, aí eu já pontuei para a gente, então vamos ler junto aqui, olha só. As queimadas recorrentes provocam principalmente a perda da biodiversidade, estou matando a microbiota, estou matando vegetais, estou matando animais doentes, né? Animais talvez com maior dificuldade de deslocamento, tá? E o empobrecimento do solo, parte dos nutrientes são perdidos por volatilização. Além disso, a argila, ao ser queimada, ela perde suas propriedades de funcionar como um coloide, né? Como um retentor de nutrientes e água. Então a água vai passar com mais facilidade, levando embora os nutrientes, mas de forma mais intensa, gerando assim esse empobrecimento do solo. Como consequência, ocorre a diminuição das áreas agricultáveis, o que inviabiliza a subsistência do homem nas áreas afetadas e o aumento do processo migratório para outras regiões. Então lembre-se que, na verdade, quando eu falo de prática de manejo de solo, essa prática ela não carece de tanta tecnologia para ser sustentável. É bem verdade que as práticas mais modernas tendem a ser mais sustentáveis porque é algo que se busca na evolução tecnológica. Mas, ao mesmo tempo, práticas simples ou a não adoção de práticas equivocadas já colaboram e muito para a melhoria da condição do solo, para a sua conservação. Lembro ainda que dentro dessa ideia das queimadas, né, a prática ela vem perdendo espaço na atividade agropecuária, mas ainda é muito usada, especialmente nos países mais periféricos, onde faltam outras técnicas de manejo, outros conhecimentos técnicos que poderiam amenizar, minimizar, substituir a queimada por outra técnica, né? Bem, por hoje era isso. Espero que você tenha aproveitado, espero ter contribuído para você aprender mais um pouco e a gente se vê numa próxima aula. Forte abraço, se cuide!